Passamos a palavra, nesse momento, ao professor Ildeu de Castro Moreira, presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Boa noite a todos e a todas. Desculpe, eu sei que a gente às vezes se alonga nessas cerimônias, mas eu tenho a obrigação de colocar alguns posicionamentos da SBPC que eu acho que nesse momento são importantes. Vou tentar ser direto neles, mas não posso deixar de colocar alguns pontos importantes do momento que a gente vive. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui, agradecer muito os professores, os estudantes, os funcionários da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em nome do reitor, professor Marcelo Turini, e agradecendo a Camila, a todos vocês, por esse espetáculo, pela essa cooperação imensa de realizar esse esforço, de realizar essa nossa reunião anual da SBPC. Em nome das autoridades presentes, eu gostaria também de cumprimentar o ministro interino, Júlio Semeghini, agradecer a sua presença, e lembrar que o ministro Marcos Pontes estará aqui no final da semana, e agradecer em nome dele a todas as autoridades presentes, autoridades de governo, e certamente registrar também a importância, o governador não está mais presente, mas a importância do apoio da Prefeitura e do Governo do Estado para a realização desse evento, que a gente agradece muito, e valorizar o fato que o Governo do Estado tem apoiado a Fundação de Amparo à Pesquisa significativamente, o que é um ponto que a SBPC sempre coloca como importante. Em nome das entidades, eu cumprimento também o colega Luiz Davidovich, colega e amigo, e Helena Nader, pela Academia Brasileira de Ciências, e cumprimentando todos os colegas aqui, presidentes, diretores de associações científicas que estão aqui presentes, que participam da SBPC. Temos aqui cerca de 50 sociedades científicas participando, e isso é um evento, portanto, que retrata a diversidade e a interdisciplinaridade e a força da ciência brasileira. Cumprimentando a Nicinha, em nome de todos os funcionários aqui, nos trouxe muita satisfação a premiação da Nicinha, e a todas as pessoas que trabalharam nesse evento, os voluntários, os palestrantes, todos que estão aqui, que fazem com que esse evento, de fato, já seja um marco da história e na ciência brasileira. Eu não posso deixar de registrar também e cumprimentar a Andifes, presidente da Andifes, o Reinaldo. A Andifes está fazendo 30 anos, nós vamos fazer uma homenagem amanhã a essa importante associação que reúne os reitores das universidades federais do Brasil. E também registrar, evidentemente, o agradecimento aos artistas que tiveram, o artista que aqui estará, e que abrilhanta o nosso evento e essa abertura, porque a SBPC também é cultura, no sentido mais amplo, que ciência também é cultura, arte é cultura, e todas as atividades que a gente realiza devem ser enquadradas nesse viés mais amplo da vida social. Estava me esquecendo de mencionar, porque ela saiu da mesa, mas a Flavinha Calé, que é a nossa colega presidente da INPG, que teve que se retirar, e que fez um discurso vibrante, como os estudantes brasileiros estão dignamente representados, os estudantes de pós-graduação. Esperamos que todos os estudantes brasileiros cumprimentar todos vocês, porque é os jovens que fazem a diferença. Portanto, é fundamental que a gente incorpore muito mais jovens, inclusive na SBPC, nas nossas mesas. É importante que a gente tenha a maior diversidade de jovens, de outros componentes da sociedade brasileira. Bem, nesse ano a gente está muito satisfeito, porque também estamos comemorando os 120 anos de fundação aqui do município de Campo Grande, também é uma comemoração no qual esse evento se enquadra, e os 40 anos da federalização da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Que eu ouvi o hino, Turini, eu acho que foi pela primeira vez, mas eu registrei aqui um trecho do hino da universidade, que eu espero que se perdure por décadas, que ela continue brilhando, imponente, eterna e vivaz pelos campos do conhecimento. Esse acho que é um desafio para que vocês da universidade prossigam nesse trabalho que já têm feito. Bem, como foi dito aqui várias vezes, eu não vou repetir muito, mas eu acho destacar a importância do tema dessa reunião. A questão da bioeconomia, da inovação, do desenvolvimento social, da diversidade, são pontos caros, e a escolha desse tema foi muito adequado para o momento que a gente vive, para o país que a gente vive, para a região que a gente está sediando a SBPC. Eu lembro que também esse tema é o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia desse ano,
né, que o Ministério e várias outras instituições do país inteiro organizam e participam, e é importante também que a gente estenda esse tema para a discussão do país inteiro no mês de outubro. Evidentemente, a riqueza do Estado já foi levantada, a importância dele, a grande riqueza na fauna, na flora, nas águas, no trabalho, no conhecimento acumulado, na diversidade da sua população, retrata um potencial imenso que a gente tem aqui. Então, a SBPC está muito satisfeita de estar aqui discutindo essas questões com vocês e compartilhando as dificuldades também do momento difícil de crise que a gente vive na ciência brasileira. Esses debates que nós vamos ter ao longo da semana vão certamente permitir que a gente aprofunde questões, que a gente discuta com especialistas do Brasil inteiro, que a gente discuta os problemas nacionais na área da educação, da ciência e tecnologia, do meio ambiente, da saúde, da vida cotidiana de todos nós. Então, a SBPC é esse palco de liberdade, é um espaço de liberdade, em que as ideias diferentes têm que ser colocadas. Nós queremos discutir isso, é o cerne do conhecimento científico, o cerne da construção do conhecimento, é a gente debater, apresentar ideias, divergir e construir soluções. A SBPC tem uma tradição crítica, desde que foi criada, em relação a políticas públicas, a governos, e é nosso papel fazer isso. É uma entidade civil que tem um papel, de, a partir do conhecimento científico, que está espraiado em muitas instituições e entidades científicas, a gente apresentar os nossos comentários, as nossas críticas, as nossas sugestões também construtivas de modificação do quadro em que a gente vive. Então, esses grandes problemas nacionais vão estar abordados aqui em vários dos nossos debates. Eu convido vocês todos a participarem intensamente deles. A reunião anual da SBPC, ela se realiza a partir da participação intensa de todos vocês, das pessoas que apresentam, das pessoas que debatem, das pessoas que comunicam esse conhecimento para o Brasil inteiro. Portanto, essa grande capacidade que o Luiz Davidovich já mencionou, que está armazenada na ciência brasileira, nas instituições de pesquisa brasileira, que a gente não pode, de maneira nenhuma, deixar, nesse momento, de falar nela, de defendê-la de maneira muito intensa. Nós temos, nesse momento, questões importantes, e um primeiro ponto que nós destacamos, nós discutimos recentemente, ontem, aliás, na reunião do Conselho da Entidade, uma série de pontos. E alguns temas perpassaram a nossa discussão do Conselho da SBPC. Um deles é permanente: educação pública, gratuita e de qualidade. Esse é um ponto que a SBPC não abre mão, porque faz parte do seu cerne lutar por isso há décadas, e vamos continuar a fazê-lo. Um segundo ponto é a necessidade imperiosa da ciência e tecnologia para superar as nossas imensas dificuldades. A questão econômica não se resolve se a gente corta recursos para a ciência e tecnologia. Eu quero registrar aqui, e o ministro Júlio Semenghini mencionou, essa percepção que está dentro do MCTIC atual disso. Só que a gente está vivendo cortes muito drásticos. E essa priorização apontada para a ciência e tecnologia, embora tenha um esforço grande dentro do Ministério, não se está traduzindo em política concreta. Porque o que a gente vê são cortes acentuados no orçamento e contingenciamentos, como tivemos esse ano, de 40%. Bem, esse é um ponto central da nossa discussão da SBPC, que vai perpassar a semana inteira, e que nós estamos há meses, né, Luiz, há anos, né, desde 2014, 2015, como começou um corte acentuado de recursos da ciência, tecnologia e investimento, nós estamos, nossas entidades, todo o tempo, junto aos governos, junto aos parlamentos, junto à sociedade, dizendo que esse é um caminho errôneo, errado para o país. Então, esse é um ponto que a gente não abre mão e que o nosso Conselho ontem reafirmou com intensidade. Um outro ponto fundamental que nós temos é a importância ao respeito à nossa Constituição. Direitos humanos, direitos sociais coletivos têm que ser respeitados, isso significa civilização. Nós avançamos muito com a Constituição de 88, não é o momento da gente voltar atrás desse aspecto fundamental da vida social brasileira. Então, a SBPC, que participou ativamente na discussão da Constituição de 88, nós certamente estamos empenhados em vários trabalhos, em várias atividades que estão aqui presentes, também para diminuir as desigualdades profundas que esse país convive. Desigualdade do nível social, econômicas, regionais, sociais, as mais diversas, e a nossa SBPC é um espaço para discussão, para debate, para tentativa de superar essas imensas desigualdades que, infelizmente, o nosso país tem alguns índices mais elevados do mundo.
Portanto, essa questão da recuperação dos recursos para ciência e tecnologia é um ponto central e nós estamos fazendo uma batalha permanente junto ao Parlamento. Criamos agora, recentemente, a iniciativa, muitas entidades científicas, as entidades principais do país, científicas e acadêmicas, criamos uma iniciativa para a ciência e tecnologia no Parlamento, né, que o Celso Panceira, que está aqui, inclusive, está atuando como secretário executivo. Já tivemos alguns êxitos no Congresso, mas precisamos de muito mais. E, para isso, certamente, precisamos contar com apoio muito mais intenso da comunidade acadêmica, da comunidade científica, dos estudantes, dos professores, porque essa é uma luta de todos nós. Essa redução compromete de recursos, compromete significativamente o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi construído há décadas. Nós temos uma construção aqui do CNPq, que está aqui o presidente do CNPq, que não sei se vocês viram, na sexta-feira, né, você tem lá a chamada 22, do CNPq, do segundo período, está suspensa as bolsas, o ingresso de bolsas. Portanto, nós estamos vivendo um momento crítico do CNPq. E essa é uma instituição muito cara à ciência brasileira, é a casa do cientista brasileiro. A gente não aceita que o CNPq seja estrangulado da maneira que está sendo. Do mesmo modo, a gente pode se estender, eu não vou aqui, vocês certamente conhecem, pode visitar o portal da academia, da SBPC, nós estamos cheios de manifestos, né, Luiz? A cada semana, quase, nós escrevemos um manifesto, né, contra uma série de questões que nós achamos que são ruins para a educação, para a ciência brasileira. Mas um ponto central também é o FNDCT, né, o nosso Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que o Ministério tem consciência plena disso, que 90% dos recursos estão contingenciados, ou na reserva de contingência, que é um fundo essencial para a ciência brasileira. E se a gente compara os orçamentos do Brasil, o PIB do Brasil, por exemplo, em 1995, era igual ao da China. Onde está a China hoje? Está disputando com os Estados Unidos e, dentro de alguns anos, vai disputar a primazia mundial da produção de ciência. Por quê? A Coreia, a mesma coisa, em 95 tinha um PIB menor que o brasileiro, com investimento em ciência e tecnologia muito menor. Hoje tem muito mais. Então, isso significa que os países que apostaram na ciência, na tecnologia e na educação, com planos continuados de décadas, fizeram uma diferença brutal. Países que estavam no mesmo pé que nós, há 25 anos atrás, estão muito na frente. Porque não tivemos projeto nacional, aquilo que o Luiz mencionou aqui, é fundamental que a gente pense em uma agência nacional de desenvolvimento para os próximos tempos, coletivamente a sociedade brasileira. E aqui eu acho que os setores empresariais, as universidades, as instituições de pesquisa, os demais setores sociais, todos os trabalhadores brasileiros têm que se preocupar, porque senão a qualidade de vida nossa, a nossa capacidade de ser uma nação independente, fica em risco. E certamente uma questão fundamental que nós insistimos é a questão da soberania nacional. E soberania nacional depende hoje de conhecimento. Se a gente não tiver, a gente vai ter certamente colocá-lo em risco nas próximas décadas. Ainda mais um país com as riquezas que nós temos. Eu já mencionei aqui a interação importante com o Parlamento brasileiro, nós temos de ter uma presença maior, então saudar aqui os deputados, senadores, vereadores que estiveram presentes, nós precisamos nos aproximar mais, a nossa comunidade científica acadêmica, dos parlamentares, que são os representantes da população que os elegeu, mas eles têm um compromisso com o recurso público que está lá. Então, o respeito pelo recurso público, que ele seja bem utilizado. E nós fizemos uma pesquisa recente, né, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, que já se desdobra a várias, já está na 4ª pesquisa, em que os brasileiros, a maioria dos brasileiros, cerca de 70% dos brasileiros, afirmam que é importante aumentar os recursos para ciência e tecnologia, mesmo sabendo que isso significa redução de recursos para outras áreas. Se a gente olha o orçamento da União, nós temos hoje 0,25% do global voltado para a ciência e tecnologia. Com esse quadro, com a emenda constitucional 95, que coloca o recurso de investimento para a ciência e tecnologia lá embaixo, e nós estamos no menor índice dos 15 anos, que futuro nos resta? Então, essa é uma pergunta que a gente tem de colocar, porque faltam decisões políticas, discursos sobre prioridades, sobre a importância, nós temos muito. Toda vez que nós vamos ao Congresso, né, nós ouvimos muitos discursos nessa direção, e que são até discursos sinceros, mas isso não está se traduzindo ainda em política pública adequada que o país precisa, na educação e na ciência e tecnologia.
Eu não posso deixar de mencionar o aspecto que também o meu colega Luiz Davidovich mencionou, que é a questão recente aí que nos preocupou muito ontem na nossa reunião, a questão das afirmações sobre o trabalho do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, essa descaracterização, né? E nós fizemos uma nota da SBPC hoje, que eu vou ler um trecho dela, porque eu acho importante. Conforme carta das principais entidades nacionais representativas da ciência brasileira, enviada ao presidente Bolsonaro no dia 10 de julho de 2019, a Academia, a SBPC, Andifes, Confap e várias entidades nacionais enviamos essa carta, e nela estava dizendo: a ciência produzida pelo INPE está entre as melhores do mundo em suas áreas de atuação, graças a uma equipe de cientistas e técnicos de excelente qualificação que presta inestimáveis serviços ao país. O diretor do INPE, Dr. Ricardo Galvão, é um cientista reconhecido internacionalmente, que há décadas contribui para a ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Críticas sem fundamento a uma instituição científica que atua há cerca de 60 anos e com amplo reconhecimento no país e no exterior, são inaceitáveis e lesivas ao conhecimento científico. Essa é uma instituição ligada ao MCTIC, de importância muito grande, e nós achamos que é o momento da gente afirmar a importância de valorizar as instituições de pesquisa brasileira, que fazem um trabalho inestimável para a ciência e para o país por inteiro. Esses dados não podem ser questionados de uma maneira leviana. Eles podem ser questionados. Todos os dados na ciência podem ser questionados. Mas isso certamente tem que partir de uma discussão que, fundamentada, conteste aquilo que está sendo afirmado. Então, a gente coloca esse ponto, registra esse ponto aqui, vamos discuti-lo como os outros ao longo da nossa reunião, mas a gente gostaria de deixar claro a nossa preocupação com essas ações recentes que colocam em risco um patrimônio científico estratégico para o desenvolvimento do Brasil e para a soberania nacional. Um outro ponto, um segundo ponto, e eu vou me limitar a ele, certamente existiriam várias outras questões para ser colocadas, mas, inclusive, para fazer o apelo ao secretário. O que eu dizia é o seguinte, porque uma das discussões nossas também, secretário, nesses dias, é que a questão do projeto Futurice, que foi colocado agora recentemente. Nós queremos discuti-lo. Nós queremos discuti-lo aqui. Nós queremos que a sociedade acadêmica, a comunidade científica brasileira, a comunidade acadêmica o discuta mais, porque ele traz implicações importantes para a nossa vida. Certamente nós queremos, e está nele essa expectativa, que recursos financeiros para as universidades sejam aumentados. Nós queremos que, claro, que os resultados e impactos desse trabalho da produção acadêmica sejam discutidos, avaliados e acompanhados. O recurso público deve ser, certamente, avaliado o impacto dele. Queremos que a universidade tenha, de fato, maior autonomia. Queremos, como preconizado no marco legal, que nós batalhamos tanto por ele, que ele seja implementado de fato, que se possibilite uma interação maior e menos burocratizada entre a universidade, as instituições de pesquisa e a sociedade, os setores empresariais. Queremos tudo isso, mas isso não pode ser feito a partir do estrangulamento das universidades públicas. Se isso for feito, certamente será um legado muito ruim. E eu imagino que o MEC não tem essa pretensão e, portanto, nós estamos solicitando que tenha mais tempo para discutirmos isso. Na consulta pública que se encerra dia 7 de agosto, queremos mais tempo para isso. Queremos também que os setores envolvidos na universidade, os reitores de todo o setor da universidade, sejam mais participantes disso. Essa é uma construção coletiva. A gente não muda todo um sistema de gestão da Universidade Brasileira de repente. A gente tem que fazer isso com cuidado e, certamente, não a partir do estrangulamento. Quer dizer, existem várias alternativas que foram lá colocadas, que nós vamos discutir. Alternativas possíveis de financiamento, fundos que podem ter um resultado daqui a 5 anos, e que, às vezes, se apresentam como se tivessem um impacto imediato, mas que não terão. Então, nós temos que discutir as estratégias. As nossas universidades têm fundações universitárias que já têm uma experiência, que fazem muitas dessas pontes. Então, isso tudo tem que ser discutido com cuidado. Então, o que nós queremos é diálogo. A SBPC, eu acho que é a posição nossa, né, enquanto entidade, nós queremos discutir muito mais essas questões e fazemos essa solicitação de público, que a comunidade científica acadêmica brasileira, e acredito que a Andifes, falo também pelos colegas da Andifes,
Certamente queremos debater muito mais profundamente esse projeto antes de que medidas sejam adotadas que possam comprometer o futuro da Universidade Pública Brasileira. Eu queria, então, finalizar mais num outro ponto, mais uma chamada a todos nós. Nossas entidades, nossas universidades, nossos estudantes, nós temos que participar mais, nós temos que ser mais ativos na participação política no sentido do termo mais amplo, que é a participação cidadã na discussão do nosso destino. Eu acho que o Brasil, daqui a pouco tempo, 2022 especificamente, nós vamos comemorar o bicentenário da independência. Então, a gente podia fazer uma conclamação para toda a sociedade brasileira. Vamos aproveitar esse ensejo histórico para repensar o país. Nós estamos aguardando planos nacionais, nós estamos aguardando projetos nacionais, projetos que mudem a situação brasileira, e, às vezes, os projetos governamentais, os governantes, os parlamentares, não têm mostrado suficientemente capacidade para gerar um projeto de nação. Por que a sociedade civil brasileira não o faz? Eu acho que é fundamental que a gente discuta, debata com os setores empresariais, com os trabalhadores, com todo o setor da sociedade brasileira. Aqui nessa região, por exemplo, a gente tem uma forte componente da agricultura, para a gente pensar que país nós queremos. Um país mais rico, mas também um país mais generoso, com menos desigualdade, e a ciência, a tecnologia e a educação são elementos fundamentais, são instrumentos cruciais para isso. Então, o convite que a SBPC faz para vocês, participem muito dessa reunião. O envolvimento de vocês é que determinam se a reunião funciona bem ou não. Essa discussão, esse debate, essa troca de ideias, essa construção coletiva que faz a diferença. E vamos pensar também o nosso país. Vamos começar a gerar projetos para o país em que a ciência, a tecnologia, a educação, o meio ambiente, os direitos sociais sejam resguardados e sejam colocados como ponto central. E, certamente, para a gente enfrentar a competição que nós temos em escala mundial, se a gente abrir mão de ciência, tecnologia e inovação, não tem saída para a gente enquanto nação. Então, esse apelo que eu faço a vocês, essa solicitação, e muito obrigado pela participação de todos aqui e a todos aqueles que patrocinaram o nosso evento. Obrigado.